99% dos pensamentos que vinham à minha cabeça naquela época não eram a minha voz. Eu não estava decidindo pensar. Eles eram horríveis. Bem-vindo de volta. Tudo bem? Estou ótimo. Obrigado pelo convite. Já faz mais de um ano desde nossa última conversa e estou curioso. Vivemos este momento único com a pandemia e é bem atípico. Mas, no trabalho e fora dele, qual tem sido seu foco ultimamente? Eu tenho me dedicado bastante aos projetos da minha empresa. Estamos em processo de relançamento de todos os nossos programas e também de alguns dos nossos produtos principais. E essa tarefa tem consumido uma quantidade considerável do meu tempo. E aí, no verão, eu viajei com os meus filhos. Ah, que legal! Parece um ótimo equilíbrio. Para quais lugares vocês viajaram? Nós fomos para a Grécia. Fizemos uma viagem pelas ilhas gregas. Foi realmente muito bom. Foi a primeira vez que vocês foram lá? Não, não foi a primeira vez. Eu amo a Grécia. É um lugar que sempre procuro visitar quando tenho a chance. E você acha que viajar de alguma forma se encaixa na sua saúde e bem-estar, não na rotina, mas nas suas práticas? Você acha que é uma renovação importante para você ver diferentes partes do mundo e como as coisas funcionam? Isso te ajuda? Bem, para mim, é difícil imaginar a vida sem isso. Viajar sempre foi uma parte essencial da minha existência, e eu realmente adoro essa experiência. Eu viajo a trabalho, mas também viajo por puro prazer. Não é que eu veja isso como uma coisa que eu tenha que fazer pela saúde, como se fosse um remédio ou uma vitamina, isso é simplesmente a minha vida. Não, não especificamente. Algo a encaixar na agenda para beneficiar sua saúde, mas ao voltar de uma viagem assim, você se sente revitalizado e nutrido de forma diferente? Absolutamente, viajar me revitaliza e me nutre de uma forma diferente. Sem dúvida. Vamos falar sobre detox. Esta é uma área em que você é um grande líder mundial. E, para começar, estou curioso sobre a vida no século 21. Com tanta coisa nos bombardeando diariamente, quais diria que são os principais fatores? E isso vai nos levar ao detox. Mas quais são as maiores fontes de toxinas que estão se infiltrando no nosso dia a dia atualmente? Vou te dizer, de forma mais ampla, o que acho ser o problema da humanidade, porque a espécie humana está agora falando sobre aquecimento global, mas a forma como eu vejo isso é que o paciente, o planeta Terra, que é como um organismo vivo, que tem rios que são as artérias e que tem florestas que são os pulmões e que tem animais correndo por aí, que são as células como glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. E aí ele tem tecidos, a terra, o solo, as montanhas e os vales. Este animal, o planeta, está com febre. Isso é aquecimento global, mas a febre é o sintoma. É o sintoma de quê? É um sintoma da toxicidade em que vivemos, que está nos afetando de tantas maneiras. E todas as toxinas às quais estamos expostos agora, através do ar que respiramos, da água que bebemos e com a qual tomamos banho, os medicamentos que consumimos, que estão cheios de produtos químicos tóxicos, além do princípio ativo, os cosméticos que aplicamos na pele que acabam na nossa corrente sanguínea, mas principalmente através dos produtos análogos a alimentos que comemos. Nós estamos em uma época em que a espécie humana nunca encontrou tantas toxinas, e toxinas que não estão apenas do lado de fora, elas entram na nossa corrente sanguínea, são absorvidas pelo nosso sistema e começam a fazer coisas. Agora, isso vem atrelado a um aspecto diferente do problema, que é todas essas coisas que estamos comendo, que são tóxicas, todos esses produtos químicos que estamos colocando em nossos produtos análogos a alimentos. E além disso, isso nos leva a uma deficiência nutricional considerável. Muitos estão superalimentados e paradoxalmente desnutridos, porque mesmo comendo em grande quantidade,
O que ingerem não contém os nutrientes essenciais que o corpo realmente necessita. Por isso, o corpo continua a nos fazer comer, na esperança de que, finalmente, os elementos que ele precisa sejam absorvidos. Em resumo, estamos superalimentados, desnutridos cronicamente, inflamados e superexpostos a uma série de toxinas. Incrível! O corpo humano tem sistemas para lidar com tudo isso. O sistema de desintoxicação. No corpo, o sistema de desintoxicação é perfeitamente capaz de lidar com a maioria das toxinas que inventamos, mesmo no último ano. O fígado sabe fazer isso. Há, no entanto, apenas alguns produtos químicos tóxicos, os importantes POPs, poluentes orgânicos persistentes, com os quais o fígado não sabe lidar, e como os metais pesados. Às vezes o corpo não tem a capacidade de eliminar, mas a grande maioria das outras coisas ele consegue. Mas ele só conseguiria fazer isso se tivesse todos os nutrientes necessários e adequados disponíveis para produzir as enzimas essenciais e vitais no fígado e também tivesse energia suficiente para que todo esse processo ocorresse. Mas em uma época em que estamos mais do que nunca mais expostos a produtos químicos do que nunca, nosso sistema de desintoxicação está funcionando mais fraco do que nunca. E há muitas razões para isso. Mas essa é a encruzilhada em que a humanidade se encontra. E claro, a maioria das pessoas está por aí, sentindo na pele os efeitos e se queixando das consequências de toda essa situação. E acabamos perdendo nosso tempo e vamos a especialistas e subespecialistas, a diversos profissionais da saúde, e eles nos prescrevem cremes e medicamentos. Minha experiência é que se você aprender a criar condições para seu sistema de desintoxicação funcionar otimizado e apoiá-lo nutricionalmente e de outras formas. Então, a maioria dos problemas que estamos sofrendo ou melhoram muito ou desaparecem completamente. É isso que eu vejo na minha prática médica e o que eu vi na minha vida, porque foi isso que eu descobri depois de ser diagnosticado com síndrome do intestino irritável, depressão e alergias graves. E me receitaram 7 medicamentos controlados. E eu me recusei a tomá-los e comecei a estudar e a pesquisar tudo o que eu podia encontrar. Mas foi só quando encontrei os conceitos e práticas de desintoxicação na medicina funcional, no jargão do ponto de vista da medicina funcional, que a medicina funcional chama de biotransformação e eliminação. Porque hoje em dia todo mundo está falando sobre detox, mas pouca gente entende o que é detox. Até esses nutricionistas chiques de Harvard que são entrevistados sobre detox e dizem que é besteira porque o corpo já sabe o que tem que fazer e está fazendo. Sim, claro que o corpo sabe o que tem que fazer e está tentando fazer, mas só consegue se tiver as condições certas, os nutrientes certos e a energia disponível. Então, entender o que é o sistema de desintoxicação ou biotransformação no corpo. E quais são os requisitos de nutrientes e quais são os outros requisitos. E então colocar isso em prática. É realmente impressionante o que se pode alcançar. Eu diria que 60% das pessoas que me procuram com os mais diversos problemas de saúde ou apresentam uma melhora muito significativa ou até mesmo resolvem completamente a sua condição, antes mesmo de conseguirmos diagnosticar qual era a causa exata, simplesmente por seguir um programa de desintoxicação sólido e bem estruturado. Bem, essa foi uma ótima visão geral. Fico feliz que você abordou tudo isso. Para aprofundar, parece que o primeiro passo é focar na dieta, garantindo uma alimentação limpa e cheia de nutrientes. O que apoiará a capacidade natural do corpo de desintoxicar. Estou certo? Sim, sim, esse é um dos problemas mais acessíveis e comuns da humanidade hoje.
Não comemos alimentos, mas produtos análogos a alimentos, desprovidos de nutrientes. E, quando você muda para uma alimentação mais natural, todos os sistemas do corpo respondem positivamente, porque todos os sistemas do corpo precisam de nutrientes essenciais. Não se pode comer pensando apenas na desintoxicação. Todos os sistemas do corpo estão conectados. O sistema nervoso está intimamente conectado com o sistema digestivo e o sistema de desintoxicação está intimamente conectado com o sistema intestinal e de defesa e reparo. Então, todos eles estão realmente trabalhando e fazendo o que estão tentando fazer para o que foram projetados. E todos eles estão procurando os nutrientes de que precisam para produzir suas enzimas e o que quer que estejam produzindo. E a competição. Então, o corpo o tempo todo tem que determinar o que é mais importante para a sobrevivência neste minuto. O corpo não planeja com muita antecedência o que é importante neste minuto. Então, ele sacrifica coisas por este minuto, que mais tarde podem ser um problema. A desintoxicação é uma delas. Então, ao trabalhar com pacientes hoje, há tantas dietas saudáveis. Dependendo do especialista, você recomenda um certo tipo de dieta ou é só sobre comer alimentos orgânicos de verdade? Depende. Escuta, é uma grande pergunta. Cada um é diferente, cada um vem com um problema. Algumas pessoas, por exemplo, terão que se dedicar de uma maneira muito rigorosa à sua alimentação, de um jeito que é quase impossível de se sustentar a longo prazo, na verdade. Não sei se você já ouviu falar das pessoas que não podem comer tantas coisas e têm uma dieta tão limitada. Algumas pessoas têm que fazer isso. E para a grande maioria das pessoas, na verdade, é uma coisa bem mais simples. É uma mudança muito simples de deixar de consumir todos aqueles produtos que não são alimentos de verdade, de comer aquelas coisas que são produzidas em massa nas fábricas e que não nutrem, que usam o alimento como base, mas que na verdade não podem ser considerados comida de verdade. De comer esse tipo de coisa que é o que você encontra em praticamente 90% do espaço de um supermercado. 90% do supermercado está te vendendo produtos em caixas, em potes, em tubos, em latas, em sacos, em pacotes. E isso, na verdade, não é comida de verdade. Quando você faz a transição de comer esse tipo de coisa para o que se encontra nas seções mais frescas do supermercado, como vegetais frescos, frutas da estação, peixe selvagem ou carne de caça, quando você realmente começa a consumir esses alimentos em vez de tudo aquilo que está no centro do supermercado, as coisas mudam de forma drástica e perceptível. E claro, a partir daí, você pode refinar um pouco mais. Se você consegue refinar um pouco e determinar que coisas extras algumas pessoas precisam para realmente ajudar o corpo a fazer o que o corpo está tentando e às vezes não consegue, por causa dessa vida maluca que a gente vive. Você falou sobre sua crise de saúde pessoal na faculdade de medicina, depressão, alergias, remédios que te receitaram, mas que não tomou. Você diria que o que mais fez a diferença para você, que te permitiu sair dessa e não tomar os remédios, foi mudar sua alimentação naquela época? Bem, a questão é que eu cheguei a tomar alguns remédios. Eu experimentei alguns. Quando eu digo que não tomei remédios, eu não os tomei como uma solução de longo prazo ou como um plano de tratamento. Mas eu experimentei remédios, sim. Por exemplo, eu experimentei antidepressivos. E o que eu notei foi que, embora tenha tirado aquela ponta de angústia ou de desespero inicial, you know, desespero and and aquele pensamento meio autodestrutivo, ele tirou isso, mas também levou consigo o outro extremo, o lado em que eu me sentia profundamente maravilhado com algo, com a beleza da existência, ou ficava intensamente apaixonado por algo, por uma ideia, por uma pessoa, por uma experiência de vida. Então ele removeu o extremo negativo
mas como consequência, também suprimiu o extremo positivo. E não foi só isso, acabou me causando uma boca seca persistente e diversos outros sintomas desagradáveis, efeitos colaterais que eu realmente não gostei e que me causavam grande desconforto. Por essa razão, eu tomei a decisão de interromper o tratamento. Eu tomei remédios para minha síndrome do intestino irritável, mas cada um deles também trouxe um efeito colateral diferente. Como eu já era médico, eu tinha total e plena consciência de que nenhuma daquelas pílulas resolvia a verdadeira e fundamental raiz do problema em si. Havia algo em meu corpo que não estava funcionando corretamente e que estava se manifestando como uma consequência direta nos sintomas que eu estava sentindo. Os remédios que me deram, eu sabia fisiologicamente, biologicamente, clinicamente, como você quiser chamar, eu sabia que eles não estavam corrigindo nada. Eles estavam apenas suprimindo coisas, estavam apenas forçando uma certa química no meu corpo. Right? And I mean, eu entendi claramente que, embora possa ser de grande ajuda para muitas pessoas, em certas condições, para mim, aquilo representaria uma armadilha da qual eu jamais conseguiria me livrar. Então, porque eu via isso nos meus pacientes, e eu não queria ficar acumulando remédios pelos próximos 10 anos e terminar com 15 pílulas por dia como tantos americanos e pessoas pelo mundo. Então foi por isso que eu comecei a procurar soluções diferentes, outras abordagens. Então, quando conseguiu largar aqueles remédios, sabendo que não era o caminho certo, qual foi o grande fator de mudança na sua jornada de saúde que te permitiu o catalisador para largar os remédios e começar a se sentir melhor? Não tenho um único evento, um estalo específico que eu possa te contar, na verdade. Se você se refere a um catalisador, o meu verdadeiro ponto de virada to, para parar com os remédios e procurar soluções diferentes. Eu tive uma busca desesperada para entender e aliviar a tortura que era a minha cabeça naquela época, que continuava produzindo pensamentos negativos 99% do tempo, apesar do fato de que eu não queria pensá-los. Então, eu achei que estava enlouquecendo. Porque se eu não queria pensar aqueles pensamentos, por que eles estavam lá? Quem estava ativando eles? Então, a linha divisória entre ser normal e estar possuído ou ouvir vozes é realmente muito tênue e a gente simplesmente não sabe disso. Eu estava no metrô e ouvi uma pessoa tendo uma discussão em voz alta consigo mesma. E eu estava tendo exatamente a mesma discussão. Uma discussão diferente, mas igual. Só que silenciosamente na minha cabeça com o meu chefe da época. Então percebi que chamamos essas pessoas de loucas, mas somos todos. Todos temos vozes na cabeça. Só achamos que é, de alguma forma, a nossa voz. Mas 99% dos pensamentos na minha cabeça não eram a minha voz. Não decidia pensar. Eram horríveis. Diziam-me o quão estúpido, gordo e fracassado eu era. Não era a minha própria voz que estava me dizendo aquilo. Eu não tinha controle sobre esses pensamentos, não os escolhia, eles simplesmente apareciam na minha mente. De certa forma, era como se eu estivesse possuído, mas eles usavam a minha voz. Eu não me dava conta disso na época, mas é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. Por mais estranho que possa parecer, a verdade é que a mente está sempre em atividade. Elas não estão decidindo seus pensamentos, e a maioria das pessoas está se identificando com seus pensamentos. Então, os pensamentos delas brincam com suas emoções. É assim que a maioria das pessoas vive o tempo todo. Eu sei que nós, as pessoas, Esse foi para mim o grande catalisador. Talvez você tenha se perguntado, ou talvez estivesse esperando que eu tivesse achado um livro de algum colega médico, ou talvez uma abordagem mais tradicional.
Mas a verdade é que não foi por aí. Bem, para ser sincero, eu pensei que você ia falar da alimentação e sobre ter tido uma mudança radical na sua forma de comer, e que então tinha começado a se sentir melhor. Mas isso veio depois. Eu comecei a já me sentir melhor quando eu entendi que eu não era louco, que esta é a experiência humana, que pensamentos ficam surgindo na sua cabeça o dia todo. A maioria das pessoas apenas os vivencia. Pense bem, se você perguntar a alguém o que está acontecendo, a pessoa vai dizer estou pensando, mas na verdade não está. Eles simplesmente acontecem. Você entende o que eu estou dizendo? Entendo totalmente. Estou curioso. Precisamos abordar isso, já que é um problema comum. E sei que cobrimos um pouco da última vez, mas é tão importante que abordemos de novo. Como você lidou com essa situação? Você explicou que a grande mudança foi justamente decifrar que aqueles pensamentos não eram realmente você, e a partir daí começou a controlá-los de certa forma. Fale Não, sobre como. Ok, vamos falar sobre como você retomou o controle da sua mente. eu não os controlei. Bem, escute. Primeiro de tudo, o fato de eu ter entendido intelectualmente que eu não era louco, que não estava possuído por vozes, que isso era apenas uma construção e um hábito da minha mente. Porque desde pequeno começaram a me ensinar a falar, desde papai, mamãe, papá, mamá. Desde o começo, todo mundo queria que eu falasse. Todo mundo quer que os bebês falem. E te ensinam a falar e te ensinam a ler, e aí você memoriza coisas. And what becomes? Ocorre que, por não estarmos totalmente despertos e presentes em nossa vida diária, nós somos uma série de coisas automáticas acontecendo. Então, isso se torna uma coisa com vida própria e está sempre associando e produzindo pensamentos. E às vezes você está, sei lá, e um esquilo pula de uma árvore e então um pensamento aparece sobre seu pai quando você tinha 12 anos. Você nem sequer conecta que o esquilo foi o que disparou no seu inconsciente, mas aquele pensamento apareceu. Como? Por quê? É tudo uma pequena bagunça, como uma coisa emaranhada de conexões, gatilhos e coisas. Mas no momento em que eu entendi isso, foi um alívio enorme. Eu disse: ok, eu ainda estou sofrendo porque ainda estou vivenciando esses pensamentos, mas eu vejo a luz no fim do túnel. Eu vejo, tudo bem, há um jeito de não me identificar tanto com esses pensamentos. E há um jeito de simplesmente observá-los, de testemunhá-los, sem que eles brinquem com a sua reação de luta ou fuga. Então, o que estou dizendo é: quando eu estava tendo a discussão com meu chefe, eu estava com taquicardia e pressão alta, como se estivesse prestes a brigar com ele. Estava tudo na minha cabeça, mas eu estava experimentando a mesma reação fisiológica, como se eu estivesse prestes a lutar ou fugir de alguma coisa. Então, é o pensamento que está te agarrando e te dominando e puxando toda a sua atenção para si, fazendo você se identificar com ele, a ponto de você acreditar que ele é você. E assim, ele brinca com a sua mente. Quando eu finalmente percebi e compreendi essa dinâmica, uma das grandes soluções foi a meditação e o treinamento para se manter presente. E então eu comecei a aprender truques para ficar presente com mais frequência. E já se passaram 25 anos ou até mais desde que comecei a aprender todas essas coisas. E posso te dizer agora, minha mente ainda continua a produzir pensamentos, talvez na mesma frequência de antes, mas agora eu desenvolvi essa habilidade de olhá-los, de testemunhá-los, sem que eles consigam me dominar, me agarrem completamente. Claro, às vezes eles conseguem. Eu sou um latino de sangue quente, e quando as emoções vêm à tona, é o mais difícil. Não, não se identificar com os pensamentos. E isso acontece muito comigo. Mas, comparado com o que eu estava te descrevendo antes,
Percorri um longo caminho, sim, e entendo, agora, que estes não são, de fato, pensamentos que eu crio por minha própria e livre vontade. Eu entendo também que eu posso redirecionar minha atenção para o presente. E quando eu faço isso, a atração daqueles pensamentos negativos automáticos é bem menor, porque estou redirecionando minha atenção para outro lugar. E, na verdade, nossa experiência é determinada por para onde nossa atenção vai. A atenção está fluindo o tempo todo. Não há como parar a atenção, ela está sempre fluindo, assim como o sangue. Agora, o jeito mais fácil e com menos resistência para a atenção fluir é para o pensamento, porque o seu pensamento é meio etéreo e então a atenção para a maioria das pessoas está fluindo para o pensamento. Mas você pode redirecioná-la, por exemplo, para o seu corpo. Se estamos conversando agora, e acho que fizemos esse exercício da última vez que conversamos, colocamos parte da nossa atenção em nossos corpos. Neste momento estou fazendo isso, estou colocando parte da minha atenção na minha bunda, tocando a cadeira, estou colocando parte da minha atenção no meu pé esquerdo que está tocando o chão. Minha perna direita está cruzada sobre a esquerda. Então meu pé direito não está tocando o chão, mas está tocando o cabo ao qual meu iPhone está conectado. Então veja, eu estou ciente de tudo o que está acontecendo dentro do meu corpo agora, já que meus pés e minha bunda estão apenas no presente, e quando eu coloco minha atenção lá, eu estou me tornando mais presente, e sobra menos atenção para ir para esses pensamentos, para esses, you know, ah, pensamentos que estão ali esperando que sua atenção se derrame sobre eles. E você acha, Alejandro, que quanto mais você pratica colocar sua atenção, através da meditação ou do exercício que você acabou de nos mostrar, em diferentes áreas do corpo, isso começa a se tornar subconsciente? É uma prática que agora você tem que usar sua mente consciente para trazer a atenção para o corpo, por exemplo, ou isso meio que simplesmente acontece com você ao longo do dia? Por que você praticou isso como um hábito e uma habilidade? Essa é uma pergunta muito boa. É como andar de bicicleta. Minha filha tem 9 anos e apenas alguns anos atrás ela começou a andar de bicicleta e ela tinha que prestar muita atenção em tudo e olhar. E agora é apenas uma coisa automática que o corpo dela faz sozinho. É mais ou menos assim, mas para mim não é bem assim, porque eu ainda preciso me lembrar de como fazer e ativar esse caminho. Por exemplo, no último minuto falando com você, eu não sentia meus pés. É óbvio, até no meu jeito de falar, sou menos eloquente quando não sinto meus pés, porque eu vou. Você me viu fazer assim e ir para dentro da minha cabeça. E no momento em que me torno presente, por exemplo, agora, sinto meus pés, sinto minha bunda, sinto minhas pernas. E esses são os momentos em que o que quer que eu precise expressar simplesmente flui de mim. Eu nem preciso pensar muito sobre isso. Eu percebo que até mesmo a minha voz soa melhor. Eu fico mais claro e mais preciso no que quero comunicar quando me torno realmente presente. Sim, então há uma automaticidade nisso, de certa forma, mas ainda assim é preciso que se faça essa ativação. E a automaticidade, na verdade, se manifesta mais na capacidade de se recordar. Eu me lembro com mais frequência que não estou. Entendeu? Além da presença, que parece ser a maior parte de retomar o controle dos pensamentos. De novo, você mencionou que não é perfeito, que ainda acontece, mas está em um lugar diferente de onde estava, na faculdade de medicina, lutando com isso. Que outras ferramentas foram úteis para você ao longo dos anos? Para. Podemos usar a palavra detox em um sentido arbitrário, mas para desintoxicar sua mente e pensar o seu melhor e ser.
a sua melhor versão dia após dia? A que eu mencionei. É, sem dúvida, a mais crucial e é a que consome a maior parte do meu tempo, da minha prática diária e da minha atenção plena. You know, it's tornar-se presente é uma coisa constante, de momento a momento, a momento a momento a momento. E, para ser bem sincero, às vezes pode ser um exercício bem chato. Por exemplo, enquanto converso com você, eu sinto meus pés no chão. Mas essa é realmente a mais importante em termos de se tornar presente. Sim, eu gosto cada vez mais de orar. Embora eu não tenha certeza se eu sequer sei como orar, passar tempo com os filhos, isso me ajuda a estar presente, a realmente viver o agora. Sei que você já experimentou e é fã de medicinas de plantas. Estou curioso se isso se encaixa na questão da saúde mental e em mudar seu pensamento diário. As únicas razões e as únicas vezes em que usei medicinas de plantas. Não deveria dizer as únicas, pois mentiria, mas na maioria das vezes que usei medicinas de plantas. Foi como remédio, não foi somente, para uma simples exploração, ou eu as explorei também, para observar o que acontecia, para perceber o que eu sentia. Mas, na verdade, a utilização dessas medicinas para mim se deu mais como uma ferramenta que encontrei no meu próprio caminho na tentativa de curar algo dentro de mim. E, sim, claro, toda e qualquer experiência que tive, de qualquer medicina de planta ou animal que experimentei, me deixou com algo. Pode compartilhar uma história de uma experiência específica com medicina de plantas que te deixou com uma epifania, que definiu quem você é hoje e como opera? Sabe, não sei se você está procurando uma história fantástica, algo grandioso, mas a verdade é que está nas coisas sutis, nas mais simples e cotidianas coisas que as medicinas de plantas, por exemplo, me ajudaram e mudaram. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tenho uma filha, sabe como é que é? A mãe dela é uma amiga muito, muito boa minha. Ela também tem filhos com outra pessoa, sim. E na verdade a minha filha tem um meio-irmão. E eu amo esse menino como se fosse meu próprio filho. Na verdade, ela tem dois meio-irmãos e uma meia-irmã. Amo todos eles como meus filhos. Mas quando conheci esse pequeno, um, he was, he was, ele era tipo um bebê. Então eu também o criei. E teve uma época em que eu terminei com a mãe dele e eu parei de vê-lo por um tempo. E foi durante uma sessão de ayahuasca que ele apareceu para mim. Ou quem sabe o espírito dele, ou talvez apenas minha imaginação, ou seja lá o que for que tenha acontecido, mas o que ele me disse naquela hora me fez entender que ele era, na verdade, uma criança tão pequena e vulnerável naquela época que ele não tinha a capacidade de realmente compreender o que estava se passando e por isso ele estava sentindo-se como se eu o tivesse de fato abandonado completamente. So isso representou uma grande mudança para mim, tanto na forma como eu o via e o compreendia, quanto no meu relacionamento e na minha interação com ele, e tudo mais que estava acontecendo entre a mãe dele e eu e minha filha. Então, sim, eu tenho muitas histórias semelhantes a essa para compartilhar com vocês. Elas podem ser um pouco chatas para você. Não, eu agradeço muito por isso. Agradeço a honestidade e a vulnerabilidade e acho que é definitivamente útil apenas ouvir o que você passou. Estou curioso, você acha que as medicinas de plantas são algo a que você precisa continuar voltando sempre? Ou você teve meio que uma fase da sua vida em que mergulhou nisso? Aprendeu muito
E agora você meio que, não que tenha superado isso, mas você pegou o que precisava daquelas experiências para o dia a dia e agora você não precisa mais ir lá. Eu não penso nisso dessa forma. Se tem dor de cabeça, toma uma aspirina e espera nunca mais precisar. Não é como se tomasse aspirina porque tem dor de cabeça. Ela passa e você continua tomando a vida toda. Para mim, remédios são assim. Se precisar, eu os usaria em 1 minuto. É uma ferramenta que agora você tem na manga. Bem, não está na minha manga porque muitas delas são ilegais. Mas sim, é uma ferramenta que eu procuro e eu tenho uma boa agenda de contatos de pessoas que entendem essas coisas, usam essas coisas e têm experiência com essas coisas. E não só as uso para mim, mas às vezes informo as pessoas sobre elas, para que elas possam fazer suas pesquisas e talvez se beneficiar assim como eu. Como alguém que experimentou grande variedade dessas medicinas de plantas. E você que mencionou meditação antes. Estou curioso se já tentou a respiração holotrópica. Onde eu quero chegar com tudo isso é: você já teve experiências parecidas com as que teve com as medicinas de plantas a partir de coisas como meditação, ou se você já fez respiração holotrópica ou outra coisa. Houve uma época em que era obcecado pelo trabalho de Stanislav Grof e pela respiração holotrópica, mas, por mais que tentasse, nunca tive uma experiência profunda com isso. Conheço pessoas que têm, até tenho um amigo muito bom que é terapeuta de respiração e eu confio plenamente nele, e ele me relata as experiências incrivelmente profundas que as pessoas alcançam com isso. No entanto, para mim, não surtiu efeito, o que obviamente não significa absolutamente nada, mas a experiência mais profunda que eu tive, que nem foi algo que eu esperava ou que eu procurava, não foi aquela que se manifestaria de forma óbvia ou esperada em termos de efeitos. Na verdade, minha experiência mais forte com a ayahuasca, por exemplo, nem se compara ao que aconteceu quando um ser iluminado que eu conheci, uma pessoa de muita sabedoria, me deu um tapa no peito. E eu não sei o que ela fez, mas ela me colocou em um estado que nenhuma droga jamais conseguiu, nem orgasmo, nem mesmo uma refeição deliciosa, nem mesmo o nascimento dos meus filhos jamais me colocou naquele estado, que é o que eu entendo agora como uma prévia do que poderia ser, o que é a iluminação. E iluminação é uma palavra complicada, e especialmente agora, com toda essa conversa woke, right? But aquela experiência foi 100, 1000, 10.000 vezes mais forte que qualquer planta ou droga que já usei. Você entrou nos detalhes dessa história da última vez que a gente conversou, então não vamos voltar a destrinchar tudo isso. Se as pessoas quiserem ouvir, elas podem voltar e ouvir nossa outra conversa. Mas eu estou curioso, você já encontrou algum outro ser como aquele em alguma ocasião? E já teve alguma outra experiência desse tipo? Eu já encontrei seres como aquele, certo? Tanto reais quanto falsos. Seres que, às vezes, têm milhões de seguidores nas redes sociais. Eu tive uma experiência que para mim foi algo realmente muito interessante, mas eu nunca tive aquele tipo de experiência. Foi como se aquela pessoa tivesse me dado um tapa no peito e, de forma completamente intencional, por sua própria e livre vontade. Foi algo que ela realmente decidiu fazer, com o objetivo de me dar uma prévia do que é possível para a minha existência. É assim que eu compreendo tudo isso. E já que você mencionou que é alguém que encontrou várias pessoas com essa habilidade, essa iluminação, eu só estou curioso, tenho certeza que você já pensou muito sobre isso. Foi uma experiência tão profunda que te impactou de uma forma tremenda. O que que essas pessoas têm que as faz chegar a esse nível?
É algo com que elas nascem? Existe um certo trabalho que elas fizeram na vida para chegar a esse ponto? Eu só estou curioso, já que você é alguém que entende dessa área e não é algo com que eu esteja familiarizado. Eu não sou um conhecedor, mas sou muito curioso. E eu leio muito e estudo muito e me interesso por isso. E meu entendimento é que o estado de iluminação, o estado de presença pura, é na verdade um direito inato dos humanos. Na verdade, é a verdadeira razão pela qual estamos aqui. Nós estamos aqui como um organismo que transforma energias do ar que respiramos, das impressões que recebemos, da comida que comemos, que vai para o metabolismo. E isso produz o que é a sua experiência de vida. E a experiência que você vivencia é, na verdade, algo que o universo precisa. E o universo, o que ele precisa, é o que é a possibilidade para os humanos, que é estar totalmente presente. E quando há pessoas que estão totalmente presentes, dessa forma, elas fazem história. Jesus Cristo, o Buda, Maomé e por aí vai. Agora, alguns deles não fazem história assim porque existem seres iluminados, no meu entender, que são pessoas simples, que são jardineiros e chefes e médicos e o que for. Às vezes eles nem sabem que são iluminados. Tenho um amigo que acho iluminado. O nome dele é Jimmy. Não acho que ele saiba. Mas onde quer que vá, as pessoas sentem. Todos dizem: Nossa, é um prazer tão grande só de tê-lo por perto. As pessoas simplesmente se aglomeram ao redor dele. Você só quer sentar e ficar ali, perto. É como uma fogueira acesa na neve. Você quer ir, se juntar, se aproximar e sentir todo o calor e a energia que emana. Olha, a gente fala sobre isso de um jeito normal. Ah, aquele cara, sim, ele tem muita presença. E a gente confunde com carisma ou isso é algo um pouco confuso. A pessoa que melhor explica tudo isso, para mim, a obra que realmente me forneceu as ferramentas para uma profunda reflexão sobre os estados de ser, a natureza da atenção e outros aspectos cruciais da existência. Foi um livro intitulado Em Busca do Milagroso, de um autor notável chamado P.D. Ouspensky, um renomado filósofo, matemático e físico russo, que em sua jornada encontrou um mestre chamado Gurdjieff. E é justamente nessa obra que ele detalha os ensinamentos de Gurdjieff. E os ensinamentos de Gurdjieff são realmente interessantes para mentes ocidentais, para mentes científicas, porque ele traduz todos esses conceitos etéreos ou espirituais, mas ele realmente os reduz a equações matemáticas. É algo inacreditável. E é justamente a partir disso que eu consigo extrair todos esses entendimentos. E agora que você teve esse gostinho da iluminação no seu passado, isso é algo que faz parte da sua missão diária? Procurar por isso, procurar se tornar mais iluminado ou procurar por outros seres iluminados e se cercar deles. Isso mudou sua trajetória de vida nesse sentido? Sim, obviamente. Obviamente me fez escolher minhas companhias de forma diferente e ser diferente eu mesmo. E isso me ajudou muito, me ajudou. Todos nós queremos ser legais e todos nós queremos ser gentis e todos nós queremos ser prestativos. Eu acredito que até mesmo as pessoas mais egoístas sentem um impulso natural de fazer parte de algo que seja maior do que elas mesmas, de ser útil e também necessário. Então, tudo isso me deu ferramentas melhores para me tornar parte de algo maior, útil e necessário. Ou o processo, é claro, que me conduziu até este exato momento. Vamos voltar ao detox. Como começamos essa conversa e falar sobre. Você mencionou os pops e os metais pesados.
Vamos aos detalhes. Falamos que a dieta é o maior fator no detox. Mas vamos falar sobre com o quê? Especificamente, os corpos das pessoas estão sendo infiltrados hoje em dia em nível tóxico. Ao respirar o ar, você inala, dependendo de onde está, um certo nível de cianeto. Em toda a cidade, a fumaça dos carros e das fábricas. Existem todos os tipos de toxinas, incluindo cianeto no ar, e eu não sei se você sabe quem é Zach Bush, mas ele fala sobre como a incidência de Covid é maior em cidades onde as partículas estão mais presentes no ar, muitas das quais contêm cianeto. Ele correlaciona infecções respiratórias com o ar que respiramos e em que cidade estamos. Fascinante. A água que bebemos e com a qual tomamos banho, toda. Cidade fornece água para os moradores. E essa água vem por canos velhos, chumbo, cobre e uma variedade de outros metais pesados. E essa água também vem de lugares onde é coletada através da chuva. E a chuva, na verdade, decanta toda a poluição do ar. E então as pessoas estão tomando remédios e drogas e estão urinando-os. E isso também, de alguma forma, chega à água fornecida pela cidade. E quando você abre a torneira, existem centenas de produtos químicos que são conhecidos por causar câncer, infertilidade e muitos outros problemas. Inflamação, danos intestinais. Então, a água que respiramos, bebemos e com a qual tomamos banho, os medicamentos que usamos, todos tomam remédios e quando você olha, apenas 10% deles são os ingredientes ativos. É só dar uma olhada no seu Advil, um pouco de ibuprofeno e depois excipientes, corantes e solubilizantes. 90% das coisas que são na verdade tóxicas. E aí você tem os cosméticos que você usa, e aí você tem os materiais com os quais construímos nossas casas e com os quais pintamos nossas casas e com os quais mobiliamos nossa casa, e os produtos de limpeza com os quais limpamos nossas casas. E tudo isso está cheio de toxinas. Por exemplo, você passa um terço da sua vida dormindo, se tiver sorte. Você passa muito tempo no seu colchão. E o seu colchão, se você mora nos Estados Unidos, tem 90% de chance ou mais de ter sido tratado com um retardante de chamas que libera esses produtos químicos horríveis pelo resto da sua existência. Então você está respirando isso a noite toda. No meu último livro, Clean Set, escrevo como: você acorda de manhã e esteve respirando esses retardantes de chamas. E então você está descalço e desce e toca o chão que foi limpo com cera para seu piso de madeira. E seu piso de madeira já foi tratado com todo tipo de coisa. Você já está tocando nisso e está entrando pelos seus pés. E você vai ao banheiro e joga água no rosto. A água tem medicamentos e todo tipo de toxinas. E então você toma banho e depois escova os dentes. E sua pasta de dente está espumando. Sabe como ela faz espuma? Você já viu que o seu sabão em pó também faz espuma? Que o produto químico que eles usam para o sabão em pó e para a sua pasta de dente é o mesmo. É o SLS. É um agente espumante. Não há nenhuma função para a espuma limpar melhor os seus dentes. Não é algo que é só para você pensar que tem sabão na sua boca. Mais um químico. Você passa desodorante com alumínio e, ao chegar para o café da manhã, você já foi exposto, numa casa comum americana, a mais de 1.500 produtos químicos conhecidos por causar problemas e muitos mais que não são conhecidos, mas que podem ser. Como saber? E às vezes, químicos conhecidos por não fazerem mal. Talvez não façam bem em combinação com outros que também não fazem mal. Então, na hora em que você saiu de casa pela manhã,
você consumiu. E depois o que veio em seguida foi o café da manhã. Num café da manhã típico americano com cereal. O que é cereal? Que é isso? Que loucura! Quem inventou isso? Por quê? O que fazemos? Você sai de casa, entra no seu carro e ele tem um cheiro bom porque acabou de comprar. Isso são BPFs, BPAs e fitalatos que você respira. E fica bebendo água o dia todo da sua garrafa. Sua garrafinha de água que os americanos carregam como se fosse um apêndice. Digo americanos porque foi aqui que essa loucura da água começou e depois exportamos para o resto do mundo. Mas todo mundo tem uma garrafa de água. A natureza não inventou animais com um recipiente de água acoplado. Animais na natureza às vezes não bebem água por 2, 3 dias. Então, a gente está um pouco fora do eixo e a lista de produtos químicos é interminável. Você quer ser específico. Existem milhares e milhares de produtos químicos aos quais estamos expostos, dia após dia. Voltando à questão da água, só para esclarecer um pouco mais. Que tipo de água você bebe e com que frequência? Porque você deu a entender que pode passar períodos sem água. E, obviamente, sabemos de todas as diferentes toxinas e coisas que podem estar na água. Então, estou curioso para saber como você lida com isso se você não anda com uma garrafa. Eu bebo. Eu tenho um sistema de água incrível que capta a água assim que ela entra na minha propriedade e a purifica de tudo. É enorme. Eu tenho aqui na entrada da minha casa e depois ela vai para outro. Sistema de água na minha cozinha que purifica ainda mais a água e depois a remineraliza, para que eu beba uma água muito, muito boa. E eu a uso para cozinhar. Mas até no meu jardim, porque tenho muitas plantas que são comestíveis, até no meu jardim a água é filtrada. E então eu tenho outro na minha piscina, com uma máquina de ozônio que injeta ozônio o dia todo na minha piscina, para que eu possa evitar o cloro. Então é isso que eu faço com a minha água. Eu bebo água engarrafada quando não estou em casa. Ou muitas vezes, mesmo em casa, eu gosto de água com gás. Não é a melhor, nem a mais saudável, mas eu gosto e bebo. Agora, quando eu digo que a natureza criou os animais para viverem sem água por 2, 3 dias, são animais que vivem na natureza e não são expostos a tantos produtos químicos. Para nós, ficar sem água por 2, 3 dias como os animais na natureza não é legal, porque não estamos nessa situação. Estamos cheios de produtos químicos que precisamos eliminar. Então a água é importante, mas não da forma como fazemos. Estamos num poço de produtos químicos que você detalhou bem. O que me deixa curioso são esses químicos estranhos. O corpo não. Com muitos deles, o corpo não teve que lidar ao longo da nossa evolução. E isso é algo relativamente novo, em que estamos sendo bombardeados por tantas coisas diferentes. E como você disse, é muito complexo porque nem sabemos necessariamente como todos eles, um por um, interagem com o nosso corpo, quanto mais quando começamos a combinar diferentes, e isso basicamente cria um número infinito de coisas diferentes com as quais somos bombardeados. Então, o que me deixa curioso, sendo bem detalhista, é como nosso corpo lida com isso? Que tipo de resposta, quando algo estranho assim entra no corpo? Que mecanismos de proteção o corpo desenvolve e utiliza para lidar com tudo isso que entra? Então, normalmente, se as coisas estivessem funcionando bem, qualquer produto químico circularia no sangue e, ao passar pelo fígado, seria detectado. As células do fígado liberariam suas enzimas que quebrariam a composição molecular e removeriam alguns átomos e adicionariam outros, o que faria duas coisas. Uma delas é tornar a molécula não tóxica, e a segunda é biotransformá-la de apenas lipofílica, apenas solúvel em gordura, para também ser solúvel em água, porque a única maneira de o corpo eliminar coisas é através da água, suor, fezes,
urina. Então ele precisa transformar essas coisas de lipo para hidrofílicas. Então, é isso que normalmente acontece. Agora, quando não há nutrientes suficientes para o corpo produzir enzimas, ou simplesmente há muitas moléculas tóxicas e o corpo está trabalhando, mas não consegue dar conta, elas continuarão a circular. E o corpo é capaz de detectar essa irritabilidade que essas toxinas causam. Agora, diferentes toxinas tóxicas irritam de maneiras diferentes. Algumas são oxidantes, algumas bloqueiam certos receptores, algumas excitam certos receptores, algumas se ligam a certas moléculas que não as deixam, por sua vez, fazer parte de sua função, seja ela qual for. Mas o corpo é incrivelmente sábio, e ao detectar essas coisas, duas coisas acontecem. Se forem solúveis em água, o corpo as envolve com uma camada protetora de muco. Se forem apenas solúveis em gordura, o corpo as envolverá com gordura. Ou você pode dizer de outra forma, essas coisas se dissolverão em muco ou em gordura. Mas a questão é que não é apenas a gordura que já existe. Quando o corpo detecta uma carga tóxica de exotoxinas lipofílicas, o corpo mudará seu metabolismo para gerar e reter gordura, porque agora ele sabe que a gordura é o amortecedor e precisa de mais. E essa é uma das razões para a obesidade sobre a qual não falamos no mundo moderno. Mas na verdade, o corpo, todos no planeta estão se tornando obesos, e não é só por comer muito. É também porque estamos tão intoxicados que o organismo desta espécie diz que precisa de mais gordura para sobreviver. Temos órgãos e sistemas em nosso corpo que devem lidar com toxinas. Mas como? As coisas são tão radicais e atípicas. Existem coisas que podemos fazer ou suplementos que podemos tomar para facilitar que nossos órgãos de desintoxicação funcionem de forma otimizada. Já leu o meu livro, Eu li o Clean 7. o Clean? Eu não li o Clean, eu li o Clean 7. Clean, Clean Gut, Clean Set. É sobre isso que eu falo nos meus livros. Vamos falar sobre isso. É exatamente o que abordo em meus livros. Nós possuímos um sistema natural de desintoxicação. Eu descrevo detalhadamente o que ele é, como ele funciona e como podemos apoiá-lo de forma eficaz. E sim, existem alimentos. Nisso, existem alimentos que atrapalham o sistema de desintoxicação e alimentos que apoiam o sistema de desintoxicação. Os 5 grandes grupos que atrapalham a desintoxicação são açúcar, álcool, café, laticínios e glúten. E os que apoiam a desintoxicação são principalmente vegetais e frutas. E quanto mais coloridos, mais poder de desintoxicação eles têm. Então, essa é uma forma geral de ver a coisa, right? Yeah. Você mencionou o café como um dos alimentos que atrapalham nossa desintoxicação. Vamos terminar com isso e falar mais sobre por que isso acontece e o que está acontecendo aí. Duas razões principais pelas quais o café atrapalha. Não só a desintoxicação, mas as pessoas. Uma delas é porque o café, a planta, é uma das culturas mais pulverizadas do mundo por causa de sua vulnerabilidade a pragas, insetos e outras coisas. Então, o café comum está carregado de produtos químicos tóxicos. Se você for beber café, faça um favor a si mesmo e invista em café orgânico. Essa é uma razão. A segunda é que o café é muito forte, estimulante. E muitas pessoas passam de beber café para depender de café. Conheço tantas pessoas que me dizem que sem o café da manhã não conseguem funcionar. E essas são as pessoas que dependem do café para funcionar. Não é bom. Sempre que você depende de algo que é externo
de uma substância que é alheia ao seu próprio corpo para funcionar. Não, não é assim que funciona. Claro, você precisa de algumas coisas externas para funcionar. Você precisa de comida e água, e você precisa de oxigênio. Tudo isso é externo para funcionar, mas o café é apenas um estimulante muito poderoso, que as pessoas que dependem dele não estão tão bem quanto as pessoas que não dependem. E você, quando se trata do consumo de café, você costuma tomar uma xícara de café orgânico puro ou algo mais? Eu simplesmente não gosto do sabor, então. Eu não bebo café, mas só porque não gosto do sabor, não por qualquer outro motivo. E você, bebe muito chá? Eu comecei a beber chá nos últimos 2 anos e, honestamente, tem sido uma experiência muito agradável. Sim, Quais são os seus favoritos, por exemplo? o meu favorito de todos os tempos é o chá. Tulsi Sweet Rose, da Organic India. E o meu segundo favorito, que eu gosto muito também, é o Tulsi Hibiscus, da Organic India. Que é uma empresa na qual você é um investidor, correto? Eu não sou investidor, eu sou o diretor médico. São as pessoas responsáveis por investir na minha empresa. Entendi. Mas eu não digo que este é o meu chá favorito porque eles são investidores. Na verdade, eles são investidores na minha empresa porque é o meu chá favorito. Então começou ao contrário. Conheci a empresa, me tornei um grande fã e tive a honra de em seguida ser convidado para integrar a equipe de profissionais. Pediram para ser o diretor médico. Legal. Sim, nós falamos bastante sobre Tulsi da última vez também. E eu sou um grande fã também. É um que você definitivamente pode sentir o efeito relaxante tomar conta de você quando está bebendo. Certo, Alejandro. Sei que precisa ir, então nos despedimos. Além dos ouvintes comprarem uma cópia, sei que seu livro mais recente é Clean 7. Você tem vários livros, links nas notas do programa. Mas como se conectar com você depois? O Instagram é o mais fácil hoje em dia. Dr. Alejandro Junger, Dr. Alejandro Junger. Colocarei o link nas notas do programa também. Obrigado, Alejandro. Obrigado pelo convite. Se cuida. Tchau. Tchau.